Regressão a vidas passadas, mito ou realidade? Misticismo ou ciência? Se você quiser se aprofundar ainda mais nesse fascinante mundo, continue comigo neste vídeo. E por favor, já se inscreva agora no canal e ative o sininho de notificações para receber mais vídeos sobre os mistérios do mundo invisível e espiritual todos os dias aí para você. Professor Gabriel Menezes falando, e mais uma vez gostaria de agradecer a todos vocês pelos comentários, pelos feedbacks e também por colocar suas dúvidas, endereçar suas inseguranças. E saiba que cada comentário é respondido pessoalmente por mim. Eu não deixo um único comentário sem resposta. Eu faço questão, porque isso me aproxima de vocês e me ajuda a entender o que está funcionando aqui de conteúdo, de meditação no canal e o que não está funcionando. Então, gratidão desde já a todos que deixam aqui os seus comentários, não somente os comentários de feedback, mas também de crítica, são bem aceitos. Bom, hoje eu quero falar sobre um tema fascinante que, confesso, transformou a minha prática terapêutica. Eu vou compartilhar mais uma vez a minha experiência pessoal com a regressão a vidas passadas e trazer também os principais benefícios que esse tipo de terapia pode trazer para as nossas vidas, somado também aos medos mais comuns. E irei responder aqui, eu fiz uma listinha com as perguntas e dúvidas mais comuns que as pessoas enfrentam neste processo de expansão através da regressão a vidas passadas. Primeiro é importante ressaltar que existe um médico norte-americano, ele é um psiquiatra chamado Dr. Brian Leslie Weiss. E ele é um dos maiores nomes quando se fala do estudo da reencarnação e regressão a vidas passadas. E é um tanto quanto curioso, e no mínimo intrigante, por que será que um médico psiquiatra de uma renomada faculdade norte-americana como a Yale tem interesse num tema tão místico, tão esotérico para tantos? Pois é. Longe de querer me comparar com o Dr. Brian Leslie Weiss, inclusive, a meditação que temos aqui no canal de regressão a vidas passadas é uma das minhas meditações com o maior número de visualizações e com o maior número de comentários. Eu considero que foi uma das minhas meditações que viralizou aqui no canal. Eu recebo frequentemente depoimentos e as pessoas compartilham experiências vívidas muito profundas e muito detalhadas também, mas com frequência eu recebo haters e tá tudo bem. É muito bem-vindo isso, inclusive. A questão que eu quero trazer com isso aqui é que essa meditação eu utilizei, por exemplo, uma das técnicas de regressão por hipnose, somado com renascimento e respiração psicodélica, incluindo o uso de frequências sonoras específicas e sons que fazem a gente se conectar mais profundamente. Então é uma mistura de técnicas. E certa vez eu recebi um comentário de uma pessoa falando: essa técnica aí é do Dr. Brian Weiss, como se eu tivesse copiado dele. Falou de uma maneira assim bem irônica e bem, digamos, grosseira. E é importante ressaltar, assim como responde essa pessoa, é curioso saber que o Dr. Brian Leslie Weiss, ele utiliza digamos, uma das ferramentas de visualização de regressão chamada espelhos, que não é de origem dele, não foi ele que inventou, tá? Isso é um ponto importante. Você encontra esse tipo de prática em várias escolas iniciáticas. Você encontra em tradições ancestrais e principalmente em escolas de mistério e esoterismo muito antigas, de milhares de anos. Então esse é um ponto, tá? A mesma técnica que é essa visualização dos espelhos, o corredor dos espelhos, ou chame como você quiser, não é uma técnica dele. Ele se inspirou nessa técnica e começou a utilizar isso com os seus pacientes, somando com a hipnose, tá?
Então esse é um ponto que eu preciso deixar bem claro aqui, porque muitas pessoas, inclusive hipnólogos, estão acessando essa meditação, já que ela está chegando em muitas pessoas, e aí eu recebo esse tipo de comentário não muito bem-vindo. Como se eu estivesse roubando a técnica de alguém ou copiando a técnica de alguém. No final, nesse mundo do autoconhecimento, tudo já foi criado. E mesmo aqueles que se destacam nesse meio, bebem em fontes muito antigas, e eu sou um deles. Eu bebo em fontes muito antigas, e sim, me inspirei no trabalho do Dr. Brian Leslie Weiss. No entanto, eu sei que o buraco é mais embaixo, e essa técnica ela é muito mais antiga do que o trabalho dele. No entanto, o que é intrigante é esse psiquiatra norte-americano ter um interesse tão grande e ter publicado, pelo menos assim, eu já li uns 4 livros dele, diferentes. Tudo girando em torno do estudo da reencarnação e da regressão a vidas passadas. Ele deve ter mais livros com certeza, mas assim, do meu conhecimento que eu li dele, são 4 pelo menos, do Dr. Brian Weiss. E é intrigante, né? Um cara que deveria ser cético, racional ao extremo, utilizar e ter grandes resultados com esse tipo de trabalho. E aí que tá uma coisa. E aí eu já vou responder logo aquelas perguntas iniciais que eu fiz no início dessa aula, desse vídeo, porque senta aí que ela vai ser profunda, tá? Eu vou tentar endereçar de uma maneira assim, condensada, as questões principais em torno da regressão. E quando a gente fala de regressão a vidas passadas, a gente já parte do pressuposto da crença da reencarnação. E aí isso mexe com crenças, mexe com religião, então não é para todos, né? Isso não vai ser para todos. E aí, claro, vão ter os haters, vai ter a galera lá do outro lado falando que isso é mentira, que na Bíblia não existe isso, e aí vai diversos argumentos. Tá tudo bem. Eu sei porque eu nunca acreditei em reencarnação. E aí vai a minha experiência pessoal. Eu, Gabriel, nunca consegui fazer regressão às minhas vidas passadas. Quero deixar isso bem claro. Mas como terapeuta, fazendo o trabalho com a hipnoterapia, a hipnose clínica, muitas vezes nas minhas sessões, cavando questões que a pessoa trazia e trazem, e acontece, continua acontecendo, mas naquela época lá atrás, eu vou falar uns 3, 4 anos atrás, eu não acreditava em reencarnação, realmente não acreditava. Eu fui, novamente, quem está acompanhando o canal agora, eu fui nascido e criado num lar cristão, eu não sabia nada além do que tinha na Bíblia, eu acreditava naquilo como a única fonte da verdade. E eu sei que tem verdade ali, mas a minha consciência foi expandindo, a vida foi me mostrando que existe muito mais coisas entre o céu e a terra que a nossa vã filosofia pode alcançar, e fui me aprofundando também. E aí estudei teologia, comecei a estudar outras religiões, comecei a perceber que a verdade está em todas elas, mas nenhuma é capaz de comportar toda a verdade sozinha. Esse é o princípio do hominismo, né? E aí, junto com o estudo da filosofia, somado com a teologia, mergulhando no mundo espiritual, eu fui expandindo mais. Eu não acreditava em reencarnação. E eu me lembro, o meu trabalho como terapeuta, as pessoas me trazem uma questão. Olha, eu estou com um bloqueio assim na minha vida, tem uma área na minha vida que não está rolando, as coisas não estão acontecendo, me ajuda aqui. E eu vou com foco nessa questão. Só que, utilizando a hipnose clínica, a gente vai fazendo regressão para o passado da pessoa nessa vida, para entender o que está bloqueando ali, que crença, que trauma ela passou lá na infância ou na juventude, ou mesmo na vida adulta, que bloqueou aquilo na vida dela. Só que em muitas sessões, às vezes a pessoa ia muito fundo, ia além, e aí acessava imagens. Eu me lembro, como se fosse ontem, atendendo um padre. Esse padre foi parar numa imagem. A gente estava investigando uma questão que ele tinha muito forte, de um medo profundo. Um medo profundo de aparecer, de estar ali na frente da igreja, fazendo todo o processo ritualístico do culto, da missa. E ele tinha um trauma muito grande, assim, e ele não sabia. E aí,
claro, vamos investigar o passado dele, mas nessa vida. Só que aí, fazendo esse processo de regressão, a gente acessou uma emoção. Eu falei assim, tá, sente essa emoção. Agora, se você pudesse dar uma cor para essa emoção, que cor você daria? Aí ele, cor X. Tá, mergulha dentro dessa cor. Maravilha, sem julgar a experiência. Agora você tá com essa cor em volta de você, por toda parte. O que você tá vendo? Aí o cara começou a descrever, com detalhes precisos. Ele falou assim, eu estou vendo homens. Eles estão armados. Metralhadoras. Eles vestem uma farda engraçada. Essa farda é cinza. E eu... Vai aprofundando na imagem. Vai olhando em volta. O que você está vendo? Aí ele continuou. Ih, nós estamos dentro de um buraco. Um buraco? Como assim? Olha direito à sua volta. Nossa! E ele realmente emocionado na situação. É uma vala. Uma vala? Como assim? É, tem vários corpos aqui dentro e a gente tá aqui dentro. Eu falei, olha pro teu corpo. Ele, ih, eu sou uma menina, eu tô com um vestido. Aí eu falei, você é? Ele, é, eu acho. Aí eu falei, você viveu isso nessa vida? Aí ele, não. Aí eu, fiquei intrigado, mas também não fui treinado a julgar a experiência dele. Não fui julgado a criticar o que ele estava vendo. Então, como um bom terapeuta, foquei no conteúdo emocional, na dor que ele sentiu, na questão traumática, o aprendizado que aquilo deixou e tudo mais. Mas conforme ele foi descrevendo a imagem com clareza, aí ele falou, nossa, esses homens têm insígnias como se fosse de águia. Nossa, eles são nazistas. E começou a detalhar a coisa e o cara emocionado demais pra ser só uma, sei lá, imaginação, ser só uma alucinação. Eu, no meu trabalho, fiz o que tinha que fazer. Não falei pra ele que era, isso deve ter sido uma vida passada sua ou não, até porque eu não acreditava nisso. E aí, comecei a me aprofundar mais no estudo da reencarnação, mas ainda com um olhar muito cético. Eu não quero entrar nessa questão de crença agora. Se tiver que gravar um vídeo sobre esse tema, eu posso gravar. Existem, inclusive, um apoio cada vez mais forte da comunidade científica à crença da reencarnação, mas a gente não vai entrar nisso agora. O que eu quero trazer aqui é que essa foi a primeira experiência que me deixou com a pulga atrás da orelha e eu continuei atendendo pessoas e recebendo casos como esse e vendo o quanto, quando a gente acessava essas memórias, que naquela época o meu ceticismo não deixava aceitar como uma questão de uma outra vida. Mas quando entendi o trauma, removia a crença, gerava consciência sobre o aprendizado, a pessoa, aflorava, né? Expandia, realmente resolvia a questão dela. Eu falei, Então, o processo do Dr. Brian Weiss foi exatamente o mesmo. Não foi muito diferente que eu. É claro, ele é um profissional renomado, bem mais velho que eu, já está há muito tempo trabalhando com isso. A questão é que a terapia de regressão a vidas passadas, a gente não consegue, seja ela por meditação, por hipnose, como for, a gente não consegue comprovar ela por vias científicas, mas por vias empíricas dos benefícios que elas geram para as pessoas que procuram esse tipo de terapia. Porque eu fui ali fazendo esse processo e nem sempre acessava a memória de outra vida, mas quando acessava, eu ficava com mais uma pulga atrás da orelha e a vida foi me fazendo expandir, aprender mais sobre, expandir, abrir minha mente para compreender essa nova cosmovisão, essa nova cosmologia, esse novo sistema de crenças possível. Comecei a mudar a minha mente, comecei, num primeiro momento, colocar a reencarnação como uma possibilidade e depois ela foi virando uma verdade para mim. A cada sessão que eu fazia, que as pessoas iam acessando, não todas as sessões, mas as sessões que as pessoas acessavam memórias e conteúdos de vidas passadas e eu via a transformação que aquilo causava na vida das pessoas, aquela pulga insistente atrás da orelha me dizia, tem verdade aí. Tem verdade aí. Tem algo muito forte aí. E aí, com o tempo, a reencarnação se tornou uma verdade para mim.
E como eu disse, a questão da terapia de vidas passadas, a meditação de vidas passadas, a regressão a vidas passadas, ela não pode ser comprovada realmente como algo científico, mas ela pode ser comprovada por muitos especialistas que vêm utilizando esse tipo de ferramenta de forma empírica, pelo benefício e pela transformação que causa na vida das pessoas. Então, quais são os benefícios da regressão? Vamos falar rapidinho dos benefícios. Primeiro, compreensão de padrões de comportamento, porque ela nos ajuda a entender padrões de comportamento, reações e relacionamentos que se repetem na nossa vida atual e que possivelmente têm raízes em experiências passadas. Outra coisa, resolução de traumas e fobias. A regressão ela pode permitir que a gente realmente enfrente e resolva traumas e fobias que possam ter origem em uma vida passada. Promoção da cura emocional é um outro benefício, porque ao enfrentar e processar as emoções ligadas a eventos passados, você pode começar a curar feridas emocionais profundas. E eu vi isso acontecendo diante dos meus olhos, mesmo sem acreditar em reencarnação, mas fazendo meu trabalho como terapeuta, de fazer a pessoa acessar o conteúdo traumático, e às vezes o conteúdo traumático não era daquela vida. O conteúdo emocional não era dessa vida aqui, era de outra vida lá atrás. E a pessoa acessava imagens, se emocionava, algumas com detalhes incríveis, outras de uma maneira assim, só fractais e fragmentos, mas já resolvia. Além disso, o desenvolvimento do autoconhecimento e da empatia. A regressão ela pode proporcionar uma melhor compreensão de nós mesmos e dos outros. Também nos ajuda a compreender melhor a nossa jornada espiritual, porque quando a gente começa a explorar nossas vidas passadas, nós começamos a obter uma nova perspectiva sobre o nosso propósito de vida na nossa jornada atual. Ela nos ajuda a liberar padrões de pensamentos negativos, porque ela nos faz enxergar nas nossas outras vidas os condicionamentos mentais, emocionais e espirituais. E assim a gente começa a liberar crenças e padrões de pensamentos que geram esses pensamentos ruminantes negativos que estão travando, segurando a pessoa no lugar. Além disso, ela também fomenta o perdão e a reconciliação, porque às vezes a regressão ela permite que você veja uma situação que tu está vivendo hoje com teu pai, que tu não se relaciona bem com teu pai, por exemplo, e aí você de repente descobre que lá atrás você foi pai do seu pai. E isso te dá uma perspectiva diferente, você percebe, uau, eu tratei meu pai mal, agora é natural que ele me trata assim. Eu vou perdoar e me reconciliar para quebrar esse ciclo, né? Estimulação do crescimento pessoal é um outro ponto, porque ao enfrentar e superar desafios de vidas passadas, nós podemos encontrar forças que nem sabia que a gente tinha. E isso estimula o crescimento pessoal e o nosso desenvolvimento. Então, esses benefícios são os elementos principais, né, que impulsionam terapeutas e até psiquiatras renomados, como o Dr. Brian Weiss, a utilizar, se especializar e se aprofundar nesse mundo da regressão, seja por meditação, seja por renascimento, que é a respiração do renascimento, seja por hipnose, não importa. Existem várias técnicas. A questão do corredor dos espelhos é só uma delas. Existem muitas outras técnicas que nós lançamos mão para acessar esses conteúdos de outras vidas. Mas, de qualquer forma, não importando a estrada ou o caminho técnico que você se use, o que acontece é um impacto positivo e a transformação assim absurda na vida das pessoas. Lembrando que o meu trabalho ele não é pautado na regressão a vidas passadas. O meu trabalho é pautado em despertar, melhorar o que já está muito bom, fazer a pessoa evoluir, expandir a consciência, atingir o despertar da consciência, desbloquear áreas da sua vida. E se nesse meio do caminho é necessário a pessoa voltar a algum conteúdo de vidas passadas, o próprio processo nos leva a isso, mas não é o objetivo principal. Embora existam pessoas que às vezes me procuram falando eu quero fazer regressão a vidas passadas. Agora, existem medos muito comuns que eu vejo que se repetem, tanto aqui no canal, nessa meditação que eu postei, como através de comentários nas redes sociais, ou até mesmo pessoas que me procuram para fazer a terapia e demonstram certos medos, né? Os medos mais conhecidos e mais comuns que nós temos com relação à terapia ou à regressão a vidas passadas
é o medo do desconhecido. Porque a ideia de explorar vidas passadas pode ser assustador para algumas pessoas. Elas podem ter medo de descobrir algo perturbador ou traumático de uma vida passada. Outra questão, e eu diria que é mais uma dúvida, um receio do que um medo, que é aquela dúvida, aquela descrença sobre a realidade das regressões. Algumas pessoas podem questionar se as experiências de regressão são reais ou apenas frutos da imaginação ou sugestão do hipnoterapeuta. O outro medo comum, muito comum, esse é bem comum, é o medo de não ser capaz de voltar. Existem pessoas que temem que, ao regredir a uma vida passada, elas possam, de alguma forma, ficar presas nesse estado e não conseguir retornar ao presente. Isso não existe, tá? Isso não acontece. Teu corpo está aqui, você vai sempre voltar. Tá? Dúvidas sobre a ética e a segurança do processo. Algumas pessoas têm preocupações éticas sobre o processo de regressão, como se estivessem violando a privacidade de suas vidas passadas. Outras podem questionar a segurança do processo e se esse processo pode até mesmo levar a danos psicológicos. Um medo muito comum também é o ceticismo em relação aos benefícios. Existe quem duvide que a terapia de regressão a vidas passadas possa trazer benefícios reais para a vida presente. Medo também de reviver traumas, que é um outro receio comum, que é o de ter que enfrentar e reviver situações traumáticas de vidas passadas durante a regressão. E também a descrença religiosa ou espiritual, que dependendo das crenças pessoais, o sistema de crenças religioso da pessoa, algumas pessoas podem se sentir em conflito sobre a ideia de vidas passadas e reencarnação. No caso do padre que eu citei, por exemplo, foi a minha primeira experiência em terapia com uma pessoa regredindo a vida passada. Eu, por exemplo, se eu soubesse naquela época que ele voltou a vidas passadas, eu não teria falado, como eu não falei, porque eu não acreditava naquilo naquela época. Mas com o conhecimento que eu tenho hoje, mesmo com o conhecimento que eu tenho hoje, eu jamais teria falado, olha, você voltou para uma vida passada, porque é mexer com o sistema de crenças dele e entrar em conflito, entende? Então, essas dúvidas comuns é o que eu espero responder aqui para vocês para a gente finalizar esse vídeo. Explorar vidas passadas pode ser de fato assustador para algumas pessoas, por isso que nem todo mundo consegue acessar o conteúdo. A própria mente bloqueia, porque existe uma sabedoria inata no nosso eu superior, na nossa alma, na nossa mente superior. Chame como você quiser. Existe uma sabedoria inata no nosso corpo que sabe que existem certos conteúdos que a gente não pode acessar. A realidade das regressões é uma questão muito pessoal. Eu posso falar por conhecimento de causa, vivendo e respirando isso ao longo dos anos, que é realmente real e causa transformações, mas é a minha experiência pessoal. Eu não quero que você nivele a sua experiência pela minha, eu quero que você só reflita e pense sobre o assunto, nada mais. Isso, é claro, se você for uma pessoa extremamente cética a isso, se você é uma pessoa que tem um sistema de crenças que conflita com isso. A questão de não ser capaz de voltar, todos nós voltamos, o nosso corpo está conectado aqui, a nossa alma, a nossa consciência está conectada ao nosso corpo através de um fio de prata. Esse fio de prata, enquanto há vida no corpo, ele não se rompe. Enquanto há vida no corpo, atividade cerebral, ele não se rompe, esse fio de prata. Então você pode ir para Nárnia, você pode voltar para a situação mais traumática, mas você vai voltar para o seu corpo. A questão da ética, com relação a violar a privacidade de vidas passadas, eu não acredito muito, porque é a tua vida. Nós somos um contínuo, somos seres imortais. Uma vez fomos criados como almas imortais, esse mesmo ser que habita aqui habitou em outros corpos no passado. Então, eu conhecer a minha própria vida nesse contínuo infinito que é a vida, não é violar a minha própria privacidade, porque é o mesmo ser, a mesma alma habitando esse corpo. A questão da segurança sobre o processo, né?
que as pessoas têm medo disso levar a danos psicológicos. Eu não acredito nisso. Por isso que eu disponibilizei a meditação aqui no canal, mas eu coloquei ela de uma maneira bem segura, com gatilhos e formas da pessoa retornar. E até fazendo ela de uma maneira um pouco mais suave, não tão hard, para que quem não tem condições de retornar e lidar com o conteúdo emocional e psicológico do que aconteceu no passado, realmente não conseguia acessar. Mas, ao contrário do que eu imaginava, muitas pessoas têm acessado. Mas tudo conduzido de uma maneira que a pessoa tem um lugar seguro para voltar imediatamente. Então, eu não acredito que é perigoso acessar vidas passadas e ter danos psicológicos irreversíveis, tá? E esse medo de reviver traumas, existe dentro da terapia somática um conhecimento sobre a sabedoria inata da nossa própria mente subconsciente, que num certo grau também é o nosso corpo. O nosso corpo também é a nossa mente subconsciente num certo nível, segundo o Dr. Joe Dispenza. Então, essa sabedoria inata, ela nos guia na experiência. Durante uma regressão, nunca vai nos ser revelado aquilo que a gente não pode lidar com a imagem ou processá-la, tá? Mas sobre a questão religiosa ou espiritual, realmente, dependendo do sistema de crença da pessoa, se você não acredita em reencarnação, para que vai fazer terapia de vidas passadas? Você vai criticar a experiência o tempo todo, você vai julgar a experiência o tempo todo, você vai duvidar da experiência. E aí existe uma outra questão profissional, ego profissional. Vários hipnoterapeutas aparecem na minha meditação falando: ai, não gostei. Ai, é muito confusa. Ai, não conectei. Sabe por que não conectou? Porque eu, quando vou fazer de alguém, eu não conecto. E por que eu não conecto? Porque quando eu estou fazendo de alguém, eu estou pensando: ah, fez merda aqui. Ah, fez errado ali. Ah, não gostei disso. Eu estou julgando o que a pessoa está fazendo o tempo todo. Então é natural. Se você for, a não ser que seja um profissional que tu admire muito, você for lá no trabalho do Dr. Brian Weiss, porque tu começou a fazer terapia de de regressão a vidas passadas, porque você admira o trabalho do cara, aí tu vai se entregar. Mas se for qualquer Zé Pangaré como eu aqui, um aleatório na internet que tu encontrou porque alguém te mostrou a meditação, você vai olhar e vai falar: quem é esse cara barbudo aí, ridículo? Quem é esse moleque aí, né? E vai julgar a experiência do início ao fim e não vai conseguir se entregar nela. E se você não se entregar, nem santo faz milagre, tá? Então, é sobre isso. Porque eu sei que quando eu vou fazer alguma meditação, alguma coisa, que eu percebo alguma questão que vai contra ao que eu entendo como melhor técnica, na minha visão profissional, eu começo a julgar a experiência ali na hora e travo. Porque num tipo de meditação como essa, você tem que estar totalmente entregue, rendido à experiência, se rendendo à experiência. Senão, a coisa não acontece, não flui, tá? E aí, eu vou compartilhar aqui as experiências mais comuns que acontecem em cima dos quase 300 comentários que colocaram na plataforma. É claro, eu não vou responder e falar cada um dos comentários, mas eu consegui separar esses 300 comentários em 6 experiências mais comuns que estão acontecendo com a galera que está fazendo essa meditação de regressão a vidas passadas aqui do canal, tá? A primeira experiência mais comum, e essa tá bombando, assim, realmente a galera tá indo ali longe, né? Relatos detalhados e lindos. As pessoas estão comentando que estão acessando experiências profundas e muito detalhadas. E que tá virando muitas chavinhas na vida delas. Eu diria que é a maior parte dos comentários, mas pode não ser a maior parte das pessoas, porque nem todo mundo comenta. Então, ali dos comentários que tem na plataforma, eu diria aí que uns 50%, tá? Em cima dessa meditação, 50% dos comentários são nessa linha, de experiências profundas e detalhadas e realmente significativas. Outra experiência comum, não tão comum, eu vou botar assim uns 10%, né, dos comentários que eu recebi nessa meditação, é que a experiência é tão profunda, com tantos detalhes, que a pessoa consegue lembrar até o ano, a data, qual era o nome dela, como é que era o rosto dela, com quem ela se relacionava. Esse aí representa uns 10%. E esses são casos muito raros, inclusive.
Nem todo mundo tem capacidade tanto de foco e de concentração para acessar essas experiências de forma tão detalhada, tão aprofundada, tá? Eu diria aí que menos de 10% das pessoas têm condições de fazê-lo. N fatores estão envolvidos nesse processo. Primeiro, acreditar no processo. Segundo, capacidade de se soltar na experiência. Terceiro, capacidade de se render completamente à experiência sem ficar julgando ou criticando aquilo que aparece para você. Quarto, capacidade de relaxar completamente. Quinto, foco e concentração. Esses são os 5 fatores que precisam ali estar meio casados para a pessoa conseguir ter uma experiência tão profunda, mas existe um 6º fator. E esse não depende da gente. E nem treinamento, nada vai desenvolver. Se você fazer essa meditação 30 vezes, não vai resolver. Não é sobre prática. Todos esses outros 5 elementos que eu falei é sobre prática. Você pode ali praticar, você pode até parar de fazer essa meditação que ela tem 50 minutos, é uma meditação longa. Ela é difícil para quem está começando. Começar com meditações mais curtas que tem aqui no canal, de preferência as meditações envolvendo respiração ritmada, que tem lá na playlist Breathworks. Então, fazendo isso ali, vai desenvolver foco, vai desenvolver relaxamento, vai desenvolver concentração, vai desenvolver capacidade de não julgar, a experiência de se render, a experiência de abrir mão do controle. Isso se desenvolve. Mas existe um 6º elemento. Isso não se desenvolve. É sobre nosso contrato espiritual, é sobre a nossa experiência espiritual, nosso condicionamento espiritual. Chame como você quiser. Sabe o que é isso? Essa pessoa está preparada para acessar esse conteúdo? Ela pode acessar isso e ela vai lidar bem com isso? Ou isso vai trazer à tona um trauma? Uma ferida que estava ali cicatrizando, ela vai se abrir. Né? Então, nesse ponto de que é os 10% que tem uma experiência ali super detalhada com data, nome, cor, forma, tudo e sabendo com quem se relacionar. Esses 5 fatores que podem ser desenvolvidos, mas existe um outro fator. Você está preparado? Você precisa acessar isso? E a tua alma sabe disso. E se não precisa, você não vai acessar. Não adianta. Uma outra experiência, a terceira experiência comum, essa não é tão comum. Eu vi ali 5%, mais ou menos, menos de 5% dos comentários de pessoas falando que acessaram uma experiência bem ruim e traumática. Aí eu percebi, respondendo os comentários dessas pessoas, que elas estavam preparadas para acessar aquilo. Elas tinham condições emocionais e morais de enfrentar aquilo. E por isso elas acessaram. Então, às vezes a gente pode sim acessar uma experiência bem ruim, uma experiência bem traumática, mas é porque a gente precisava mesmo. A gente estava preparado. E aquilo vai trazer uma compreensão para algo que a gente não está entendendo na nossa vida hoje. Teve uma menina que, eu não vou citar nomes, mas ela relatou que acessou uma memória de que tinha matado a mulher que veio como mãe dela. Nessa vida, era uma outra pessoa, né? Na outra vida, a mãe dela hoje, na outra vida, era uma rival dela, por um amor de um homem que as duas queriam, de um mesmo homem. E aí, nessa vida passada, ela matou a mãe dela na vida atual. E aí, nessa vida atual, essa alma dessa pessoa que ela assassinou decidiu vir como mãe dela, para aprender a amar até o seu algoz e perdoar e seguir em frente. Só que ela tem sérios problemas de relacionamento com a mãe. A mãe é extremamente narcisista, é extremamente egoísta, parece que não ama ela. E ela acessou essa memória. Agora, ela perguntou, e agora? O que eu faço com isso? Ué, o que você faz? Compreensão. Agora você sabe o porquê da sua mãe te tratar do jeito que te trata agora. E aí, o que eu faço com isso? Perdoa a sua mãe. Saiba que você fez algo por ela lá atrás. Você não é a vítima. Isso já te tira da posição de vítima. Já te dá grande poder de superar isso.
Porque enquanto você não sabia disso, você via tua mãe como uma megera, você se sentia a vítima, você se sentia mal, você sentia que o mundo estava contra você. Agora que você sabe o que você fez, se perdoa, perdoa a tua mãe e saiba que não tem vítima nem algoz aqui. Agora vocês têm que aprender a se amar. E você tem que amar a sua mãe, mesmo que ela não te ame. Aí é a questão dela com ela mesma, ela com a consciência dela. Quarta experiência comum. Essa também é bem comum, vamos dizer aí, representa 20 a 30% dos comentários que eu sondei aqui nessa meditação de regressão a vidas passadas. Eu já tentei 4, já tentei 2, já tentei 5, já tentei 10 vezes essa meditação, mas eu só relaxo muito e durmo. Isso pode acontecer também, tá? Pode acontecer. E como isso acontece? Vou dizer. Existem 2 vias, na verdade. Uma é, tu não está preparado para acessar conteúdo nenhum de vida passada, ou você não tem foco e concentração para isso, ou você não tem prática nenhuma com meditação antes disso. Ou você simplesmente não está preparado para acessar nenhum conteúdo e teu corpo está precisando relaxar e descansar, e por isso que você dorme nesse processo. Mas existe um outro fator que eu já reparei, e é um caso muito raro, só aconteceu comigo uma vez, de eu estar fazendo a regressão com a pessoa acessar o conteúdo, interagir comigo a sessão toda, e eu perguntando, e a pessoa respondendo, e dando detalhes, e tudo muito vivo, e eu achando que a pessoa estava totalmente consciente. Acaba a sessão, eu trago a pessoa de volta, aí eu falo, e aí, nossa, que forte, né, a sessão, uau, lembra aquela parte? Aí a pessoa fala, ué, eu estava dormindo, eu não lembro de nada. Caramba, já acabou a sessão? Caramba, passou 1 hora? Acontece. Às vezes, a pessoa ela precisa entrar tão profundo no subconsciente dela que ela fica inconsciente e não lembra nada. E às vezes, pode acontecer da pessoa dormir, acessar vidas passadas, como aconteceu com essa pessoa, mas se ela estiver sozinha e não estiver interagindo com ninguém, não vai ter ninguém para falar para ela que aconteceu isso. E vai ficar esquecido. Mas algo vai ser trabalhado, algo vai ser processado aí dentro de você, que vai ser interessante, vai ser significativo, tá? E aí vem o 5º tipo de experiência comum, que é não consigo por nada acessar vidas passadas. E aí entra naquele critério que eu falei. Se você não está conseguindo acessar, não força sua alma, sua mente superior, seu eu superior, seu guia espiritual, chame como você quiser, o que for, sabe que você não está preparado para acessar. Então não adianta forçar a barra, não vai acessar. Porque se acessar, tu talvez acesse algo, um crime que você cometeu, um trauma que você viveu, que pode te jogar dentro de um turbilhão de culpa, de vergonha, de ressentimento, de raiva, que você não vai conseguir sair, porque você não está preparado ainda para gerar compreensão sobre aquilo. Então não força a barra. Não está surgindo. Já fez 3ª, 4ª, 5ª vez e não está acontecendo nada, desencana. Segue a vida. Tá bom? Eu não quero desanimar ninguém de tentar a regressão a vidas passadas. Por exemplo, se você procurar um profissional, é bem capaz da gente conseguir fazer você acessar a vida passada. Mas você vai ter o acolhimento do profissional para te ajudar a lidar com aquilo que você está acessando e te guiar. Então, ou você segue em frente e desencana de fazer regressão às suas vidas passadas, porque se você não está acessando, não há valor para acessar. Não há melhoria, não há benefício em acessar. Você não vai mudar nada na sua vida. Você não vai obter respostas para nada. Só vai obter respostas para reativar feridas que estavam fechadas e curadas. E curadas não, mas cicatrizadas. Agora, se você quer realmente fazer isso, procura um profissional. Existem vários profissionais, inclusive vários profissionais haters que me acompanham nessa meditação. Só você ver algum comentário de um hater que talvez ele seja um hipnoterapeuta e você manda mensagem para ele no privado e ele pode te ajudar, tá bom? Então é isso, tá? Agora, o 6º e último ponto final.
eu acesso apenas fractais e fragmentos. Tá tudo bem também. Existem pessoas que vão acessar com detalhes, vão ter pessoas que vão acessar só questões fragmentares e fractais. Essa é uma questão de desenvolvimento do foco e da concentração e da capacidade de filtrar todas aquelas informações que estão vindo. Nesse caso também, eu indico que você faça esse trabalho com um profissional. Ele vai te ajudar a se guiar melhor pela experiência e organizar melhor esse mosaico de imagens e fragmentos que vão surgindo na sua frente. E você vai conseguir montar melhor o quebra-cabeça com a ajuda de outra pessoa. Porque se você está acessando só fractais e fez 1, 2, 3, 4 vezes e continua vindo só coisa muito desconexa e vários fragmentos e fractais e não está fazendo sentido, você precisa da ajuda de um profissional para te ajudar a montar esse quebra-cabeça. Novamente, recorre aqui, procura qualquer comentário de haters na meditação lá de regressão a vidas passadas, que você vai com certeza encontrar um hipnoterapeuta aspirante ou profissional para te ajudar nisso, tá bom? Então esse vídeo ele ficou longo, eu sei, mas eu tentei esgotar todo o assunto da regressão a vidas passadas, falando desde os benefícios, os medos e crenças mais comuns, incluindo o tipo de experiência comum que existe. As 6 formas ou 6 tipos de experiências mais comuns que eu observei nos quase 310 comentários aqui não, né? Lá na meditação de regressão a vidas passadas no meu canal aqui. Então, em cima disso, eu fui ali contabilizando e colocando dentro de categorias e achei essas 6 categorias de experiências mais comuns. E aqui estou endereçando essa dúvida porque eu já cansei de responder comentários para a galera falando da mesma coisa. Então, da próxima vez que alguém comentar, eu vou pegar o link desse vídeo aqui e mandar responder a pessoa com o link do vídeo para ela poder entender o que está acontecendo com ela. Ela vai compreender melhor, tá? Assim eu consigo endereçar todas as dúvidas sobre esse fascinante mundo da regressão a vidas passadas. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal. E se você quiser considerar se aprofundar ainda mais nesse mundo do desenvolvimento espiritual, o Desperta Club está aqui para você, o link na descrição deste vídeo ou no card em qualquer momento aqui deste vídeo. Você será muito bem-vindo. Grande beijo no coração e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!